Você quer ter razão ou ser feliz? Capítulo 7 do livro Anjos do Relógio do Sol. A história nos mostra que o bem sempre reina sobre o mal. Às vezes, demora alguns anos para que se realize a justiça, mas o bem sempre triunfa. No mundo moderno em que vivemos, algumas pessoas se tornaram extremamente imediatistas. Perdem a virtude da paciência e não querem mais ficar esperando. Querem logo fazer a justiça com as próprias mãos. Pegam em poderosas canetas e assinam procurações para os seus advogados, que por sua vez, e por muitas vezes por honorários, movem ações contra tudo e contra todos, e nunca se importando com ninguém. É tanta urgência para que o bem reine, que não importa se tiver que praticar um pouquinho do mal. Com essas atitudes, a situação começa a ficar complicada. São tantas ações desnecessárias que é necessário entrar com mais uma ação, processando o sistema judiciário pela demora. Acredito que, se for dividir o número de processos que circulam hoje na justiça brasileira pela população do Brasil, todos nós vamos ter direito a meio processo. As pessoas não conseguem esperar em Deus e na sua justiça. Elas partem logo para o resto que virá por acréscimo. Dizem os materialistas que isso é democrático e um direito constitucional, que qualquer pessoa que se sentir prejudicada tem por obrigação entrar com uma ação na justiça para que seja indenizada. Já os espiritualizados dizem que a lei universal da causa e efeito já é suficiente para realizar a justiça na face da terra, e que somente as pessoas que têm o espírito atrasado é que exigem a reparação perante a justiça dos homens, que, aliás, está muito longe de ser justa. Não é por orgulho, mas realmente é difícil para um homem ter que pedir para outra pessoa decidir por ele, mesmo que essa outra pessoa seja um sábio juiz. Nunca entendi direito a justiça divina e muito menos a justiça dos homens, e tenho até vergonha de confessar a vocês que no passado sempre me sentia prejudicado pelas duas. Sempre questionava o porquê de uma pessoa do bem passar por dificuldades, enquanto uma pessoa que eu considerava do mal obtinha tantas facilidades. Isso me incomodava tanto que sempre tive dúvidas se realmente existia algum tipo de justiça, até o dia que li um artigo do Sr. de Paula, juiz classista aposentado, que também era pastor evangélico, requisitos que o tornavam uma pessoa extremamente capacitado a explicar o que seria a justiça dos homens e também o que seria a tal da justiça divina. O Sr. de Paula contava que havia entrevistado várias pessoas que eram autoras de algum tipo de processo na justiça e que todas só entraram com a ação porque tinham absoluta certeza de que estavam com a razão. Entrevistou também pessoas que eram réis de algum tipo de processo na justiça e concluiu também que essas pessoas tinham absoluta certeza de que estavam com a razão. A razão estavam com todos, e todos têm as suas razões, e quando todas a detêm, ninguém a tem. O Sr. de Paula narrava que vários anos de pesquisa, todos que tinham sentença a seu favor, ou seja, aqueles que depois de anos ganhavam o processo, ganhavam também o ódio de quem perdeu, a raiva e a maldição de quem pagou, e também um pouco de dinheiro, já descontados os honorários dos advogados. Esse dinheiro nem sempre era suficiente para pagar a medicação usada contra as enfermidades causadas pela irritação, pelo remorso e preocupação excessiva, e às vezes não era o suficiente nem para comprar analgésico, que diminuía a dor de cabeça provocada pelo pensamento constante daquele que perdeu. Dizia ele que durante a entrevista, praticamente todo o autor de ação confessava que fora influenciado por outra pessoa a entrar na justiça. Para o Sr. de Paula, isso era muito lógico, pois no subconsciente as pessoas sabem o que fizeram e aceitam o respectivo ajuste. Essas pessoas sabem que não foram realmente lesadas, e sim ajustadas. Mas o orgulho não permite o suposto prejuízo ou suposta calúnia. Então, ele aceita ser influenciada por outra pessoa e imagina que, entrando na justiça, o sentimento de que foi passado para trás vai ser amenizado. A conveniente ferida moral, que começava a cicatrizar por conscientização, é novamente aberta
e dessa vez voluntariamente, e permanecerá dolorida por mais alguns anos, até que o processo termine. E se a sentença for favorável ou não, pouco vai importar, pois até o final do processo, ganhar ou perder irá tornar-se irrelevante. O Sr. de Paula narra essa história que ocorreu em 1981. Ele dizia assim: um dos meus entrevistados, uma pessoa bondosa e honestíssima, me disse assim: não é por causa do dinheiro que entrei contra ele na justiça, mas sim para que ele aprenda uma lição e não faça isso para mais ninguém. Achei muito interessante a forma como o autor da ação pensava. Ficávamos amigos e de tempo em tempo mantínhamos contato, até que em 1991, quando ele me telefonou todo empolgado me contando o desfecho do processo e também me convidando para ir com ele até uma agência bancária. Informou-me que sacaria o valor da ação trabalhista e que depois de exatos 10 anos, finalmente iria ver a cor do dinheiro que lhe pertencia. Pois bem, aquele entusiasmo me conquistou e aceitei seu convite para nos encontrarmos na agência, quando me deparei com a seguinte situação. Uma representante do escritório de advocacia, que meu entrevistado a chamava de doutora, já o aguardava. A cena que vi foi o entrevistado e a representante se encaminharem até o caixa, e depois de algumas assinaturas do meu entrevistado, o funcionário do banco passou vários maços de dinheiro que a representante rapidamente passou a colocar em sua bolsa. Acabaram os maços de dinheiro e vinham em minha direção, quando a representante estende a mão para o meu entrevistado, dizendo a ele que o doutor o aguardaria em seu escritório e que, no dia seguinte, repassaria a ele o valor ganho na ação, depois de descontados os honorários. Foi a última vez que vi meu entrevistado. O Sr. de Paula também me disse que essa situação poderia ser evitada através de uma procuração que daria o direito do representante sacar o valor sem a presença do autor da ação. E por que isso não foi feito assim? E por que não disseram ao entrevistado que ele só colocaria a mão no dinheiro no dia seguinte? Para quem esperou 10 anos, um dia a mais, entendeu qual o valor real que se ganha sendo vitorioso em uma ação? E para quem serviu a tal da lição? Quantos profissionais do mais alto gabarito condenam-se a nunca tentar ser empresário, só porque foram influenciados a entrar numa ação contra o ex-patrão, criando uma ideia no subconsciente que a lei trabalhista é muito rígida e que sempre existirá um funcionário disposto a processá-lo? O Sr. de Paula me contou outra história que ocorreu com o seu cunhado, o irmão da Sra. de Paula. Foi em 1993. Quando seu cunhado foi promovido à gerência de vendas de uma multinacional e, nesta nova função, viajava constantemente para outros estados e até para a Argentina e também para o Chile. E essas viagens desagradavam muito sua esposa, que às vezes ficava mais de 20 dias sem a presença do marido. Ficava somente com as crianças, que também reclamavam a ausência do pai. Meu cunhado dizia que as viagens, sua função era apaziguar clientes insatisfeitos, e que em sua casa, sua função era apaziguar a família insatisfeita. Foram tantas discussões que a sua esposa pediu a separação. Dizia ela que havia sido orientada por uma amiga que era advogada e que já estava tudo decidido, que era para ele pegar as suas roupas e deixar a casa imediatamente, e em tal dia iriam assinar a separação perante o juiz. Poucos dias depois, meu cunhado convidou-me para acompanhá-lo na audiência, e ao entrar na antessala do juiz, a cena que presenciei foi a seguinte: uma esposa arrependida de ter pedido a separação, e um marido disposto até a deixar do emprego para ficar junto dela e das crianças. Mas, nessa mesma cena, havia também uma advogada, ansiosa para descontar o cheque no valor integral de seus honorários. Apesar dos vários apelos do marido, a esposa, indecisa e chorosa, acabou assinando a separação, com a caneta colocada em sua mão pela advogada. Inacreditavelmente, saíram de lá separados, constrangidos e sem entender o que havia acontecido. Tanto o marido, tanto a esposa não desejavam a separação. Porém, a amiga advogada queria muito aquela separação, queria muito descontar o cheque dos honorários. Por sorte, tratava-se de um casal inteligente,
Procuraram advogados qualificados e em poucas semanas já haviam anulado a separação nada consensual. Mas fico imaginando quantas outras pessoas menos esclarecidas passam por situações igual a esta, sendo prejudicadas moralmente e financeiramente. Estou com mais de 80 anos e somente agora começo a entender que sempre todos perdem: os réus, os autores, as testemunhas, os advogados, os promotores, os juízes e principalmente a sociedade. Sempre perdemos e sempre nos perdemos nesse universo de manobras, brechas, omissões e até mentiras. Perdemos principalmente o maior exemplo daquele que viveu na face da terra. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Tive a oportunidade de conhecer o Sr. de Paula pessoalmente. Foi um privilégio ouvir outras histórias, e na última vez que conversamos, ele me perguntou o que eu havia entendido sobre o justo. Era a minha oportunidade de demonstrar o quanto ele havia me esclarecido. Devo ter falado por uns 20 minutos, tentando expressar o que eu havia aprendido sobre o justo e também sobre o injusto. Obviamente que aquele senhor educado foi obrigado a me interromper. Simpático e sorridente, me disse que justo foi seu cão de estimação, e somente ele havia sido justo. Tudo o que você leu nesse texto é difícil de aceitar, é difícil de compreender. Como as pessoas prejudicam as outras sem a menor consideração. Em algumas vezes, nem percebem o mal que está provocando, não percebem o prejuízo que proporciona ao outro, e muito menos o prejuízo que provoca a si próprio. Tenho presenciado tantas experiências ruins ocorrendo com pessoas boas que fica cada vez mais difícil de entender a posição dos profissionais que são os responsáveis em promover a justiça. Não tenho a mínima intenção de convencer ninguém a respeito da ideia que tenho sobre o que é justo, mas minha intenção é incentivá-los à reflexão sobre esse assunto, que faz tantas pessoas sofrerem e por muitas vezes sem necessidade. Hoje acredito muito mais na justiça de Deus que tarda, mas que nunca falha. Fica muito claro que é realmente necessário um tempo, um determinado período para que as pessoas, coisas e fatos se ajustem em seus respectivos lugares. E a partir do ajuste, não haverá mais dissensões, não haverá mais quem prejudique, e muito menos quem se sinta prejudicado. Então, meu amigo, não importa que hoje você seja réu. O que realmente importa é que nunca seja o autor de processo algum. Tenha fé em Deus e na sua justiça, e tenha certeza que todo o resto virá por acréscimo.